E aí, pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti, do curso Direto ao Ponto. Tema muito relevante para a gente debater aqui hoje. Vamos falar sobre violência contra a mulher. Aquele recado, se você ainda não está inscrito aqui, se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se agora, não deixa para depois não. Isso ajuda bastante o nosso canal. E claro, se você curtir este vídeo, não esqueça de apertar o joinha aí e também de deixar comentários aqui acerca deste vídeo e de outros vídeos, de outros assuntos que você quer que eu aborde aqui. Legal? Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Seguinte, violência contra a mulher. De longe, este é um dos temas mais cobrados em provas discursivas. De longe mesmo, ele já caiu em várias provas diferentes. Foi cobrado recentemente em uma prova discursiva da PCDF e também já foi cobrado em provas de polícia militar, já foi cobrado em provas das mais diversas áreas, como das áreas relacionadas aqui ao setor administrativo, as áreas administrativas. Temos até provas de tribunais, várias provas de tribunais em que houve a cobrança de temas relacionados à violência contra a mulher. Para falar deste tema é importante a gente entender o que é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é todo ato que, em regra, tem aí uma mulher como vítima. Professor, então quer dizer que a agressão física? Não, a violência contra a mulher ela não envolve somente a agressão física. Na verdade, a violência contra qualquer pessoa não envolve somente a agressão física. Entenda que existem várias formas de violência. Neste contexto aqui de violência contra a mulher, a gente pode falar de violência sexual, violência patrimonial, podemos falar de violência moral, podemos falar ainda de violência física, podemos falar de diferentes tipos e contextos que envolvem a violência. Então a gente não tem somente a agressão física, a agressão verbal, moral, sexual, patrimonial, como você viu. Mas é importante a gente saber que muitas vezes essas violências são cometidas de uma forma implícita para algumas pessoas. Pode ser que você não veja isso claramente acontecendo, mas aquilo é um tipo de violência. Quando, por exemplo, o marido ou o namorado, ele vai lá e não deixa a mulher usar a roupa que ela quer, uma roupa mais decotada, uma roupa colada, uma roupa curta. Ou ainda quando o marido ou o namorado vai lá e proíbe a mulher de, por exemplo, ir à academia, de sair com determinadas pessoas, de trabalhar, por exemplo, proíbe de encontrar com os familiares, ele não quer mais que ela frequente os eventos familiares, ou ainda quando ele a obriga a fazer ali sexo, né, uma relação sexual dentro do próprio casamento. Ou quando ele determina que ela não use mais anticoncepcional, ou que use anticoncepcional de qualquer jeito, ou ainda que não use preservativo. Todas essas são formas de violência contra a mulher, ali no âmbito doméstico. No tocante às leis, nós temos a Lei Maria da Penha e temos também, entre outras leis, a Lei do Feminicídio. Em suma, o feminicídio é o homicídio que é praticado contra uma mulher por essa questão de gênero, pelo fato de ela ser mulher. Legal? Então a gente tem a Lei do Feminicídio, que determinou que o feminicídio é um tipo de homicídio qualificado, aí nós temos penas mais gravosas relacionadas a este tipo de crime, e temos também a Lei Maria da Penha. Essa lei é um marco, você sabe disso, já falei sobre ela várias vezes aqui, e a Lei Maria da Penha é uma lei basicamente processual, ela traz inúmeras disposições processuais que vão proteger a vítima de feminicídio. Basicamente é uma lei processual, mas agora ela tem um crime também que recentemente foi incorporado ao bojo da lei. E esse crime é o descumprimento de medida protetiva. Agora que você já sabe o que é a violência contra a mulher, já sabe um pouco das leis também, é importante a gente destacar aqui as principais causas que estão relacionadas aqui à violência contra a mulher. Por que que homens cometem agressões contra as mulheres? Aí existem várias causas diferentes, mas existem algumas causas que são estruturais na nossa sociedade. Duas delas, as duas principais, dizem respeito aqui ao machismo e ao patriarcado. Dixon, o que é machismo, o que é patriarcado? Entenda que o machismo, você já sabe, é exatamente essa noção, esse movimento em que várias pessoas acham, não só homens, mas mulheres também, que os homens são superiores às mulheres. Ah, professor, já ouvi falar muito sobre isso, então o contrário de machismo é feminismo? Não, não, não. Feminismo não tem nada a ver com isso. Na verdade, o feminismo ele busca ali direitos iguais entre homens e mulheres. O contrário de machismo, teoricamente, é feminismo. É uma coisa diferente. Então aqui é bom você ficar atento em relação a isso. O machismo tem a ver com isso.
aquelas pessoas que acham que os homens são superiores às mulheres, os homens têm de dar ordem às mulheres, e isso é objeto de uma sociedade que é patriarcal, e a gente sabe que o Brasil é uma sociedade patriarcal, em que o homem ele ganha mais que a mulher, ele muitas vezes ele determina o que vai acontecer na vida da mulher, ele acha que a mulher é um objeto da qual ele tem a posse, e você sabe que isso é uma coisa comum. Se eu pegar e perguntar para você como é que era o seu avô, como é que ele pensava, se você perguntar para mim como é que era o meu avô, ou como ele é, né, se o seu avô for vivo ainda, espero que seja, você vai falar, realmente o meu avô, a minha avó, eles já têm um pensamento aqui um pouco mais conservador em relação a isso. E aí a gente sabe que a sociedade brasileira é patriarcal, em que há um patriarcado ali, há um patriarca, há um homem que é aquele responsável pela família, e todos esses costumes eles já vêm ditando algumas regras no Brasil e a gente sabe que essas causas são causas estruturantes. Muitos homens acabam, por esse sentimento de posse, cometendo atos de agressão contra as mulheres. No entanto, há outros fatos aqui que são mais periféricos que podem até contribuir para práticas relacionadas à violência contra a mulher. Alguns dizem que as crises financeiras entre os casais contribuem para isso, mas você imagina, todo mundo que viveu uma crise financeira, tiver dificuldade por dinheiro, o cara for lá e bater na mulher, isso é irreal. Mas alguns estudiosos dizem que crises financeiras podem ser casos que fomentam aqui violência contra as mulheres. A mesma coisa em relação ao ciúme. Pessoal, no meu modo de entender, o ciúme não é algo que pode ocasionar violência contra a mulher, ele pode até contribuir, assim como o alcoolismo. Muitos autores citam o alcoolismo também. O alcoolismo, o uso de drogas, eles podem até contribuir para isso, mas não necessariamente eles causam esse tipo de coisa. O que causa é uma outra coisa, é o cidadão que acha que ele tem a posse da mulher, que ele acha que ele vai determinar o que a mulher deve fazer. Dixon, então, a gente pode elencar aí que ciúme, a gente pode elencar ainda que o alcoolismo, o uso de drogas são elementos que podem fomentar, as crises financeiras também podem fomentar isso? Sim, a gente pode até falar que são elementos que podem fomentar, mas ciúme é uma coisa que eu sinto, que você sente pelo seu namorado, pela sua namorada, mas é uma coisa normal, não é algo que é surreal. Ciúme, se você pegar lá no dicionário, não tem nada a ver com isso, né? O fato de você ir lá e bater em alguém, violentar alguém, não. Ciúme é quando você é tomado por aquele sentimento que você não pode ficar sem a pessoa, que a pessoa não pode fazer uma coisa sem você saber, que você não gosta ali quando ela faz determinada coisa. Então é algo normal. Então a gente tem de saber exatamente como lidar com esse tipo de coisa. Mas alguns autores acabam relacionando aí o ciúme como elemento também que pode até fomentar esse tipo de violência. No entanto, eu vou citar outras causas aqui, além do machismo, patriarcado, que estão diretamente relacionadas a esse tipo de problema. Coloque aí também que a misoginia, o sexismo são elementos diretamente ligados à violência contra a mulher. Sexismo é a sociedade que privilegia mais um gênero em detrimento do outro. E como você sabe, o gênero aqui masculino, ele, em regra, é privilegiado aqui na nossa sociedade. Professor, até a língua portuguesa é machista em alguns casos, né? E uma ampla discussão em relação a isso. E quando a gente fala de misoginia, é o ódio, a aversão ao sexo feminino, a aversão ao feminino. E isso acontece em vários lugares, né? Você sabe disso. Dixon, entendo então que existem essas causas, mas eu quero saber por que muitas vezes as mulheres não denunciam seus agressores. Você sabia que há um índice muito grande ainda de casos que envolvem violência contra a mulher aqui, que não são denunciados. Professor, mas por que isso acontece? A primeira coisa que a gente tem de entender é que a mulher tem medo do homem. O homem, ele não é superior em relação a basicamente nada em relação à mulher, são iguais, homens e mulheres, nós todos somos iguais. Mas o homem, em regra, tem um pouco mais de força física, como você sabe. E aí o homem acaba se valendo disso, muitas vezes, para obrigar a mulher a fazer determinadas coisas ou ainda para agredir a mulher. É basicamente isso que acontece. Professor, então quer dizer que a mulher não denuncia o homem porque ela tem medo da reação do homem? Com certeza. Isso é um fato, talvez seja o principal fator aqui que esteja ligado a essa falta de denúncias, essa ausência de denúncias, porque as mulheres têm medo dos homens e têm medo das consequências também disso. De um homem chegar lá, não só agredi-la, mas também matá-la ou ainda agredir um filho, fazer alguma coisa em relação ali à família dela, tomar alguma atitude que seja bem drástica. Além disso, a gente pode citar aqui também
a questão que envolve o medo de a mulher denunciar pelo constrangimento, né? O receio que ela tem ali de ficar constrangida, a vergonha que ela tem de os vizinhos saberem daquilo, de a mãe dela saber daquilo, de o pai, de o irmão, dos amigos do trabalho saberem daquilo. Então muitas vezes ela tem esse receio, ela tem vergonha de fazer essa denúncia. Na sequência, a gente pode citar aqui também a dependência financeira. Muitas mulheres são dependentes financeiramente dos homens, em razão desse patriarcado. O cara fala, ó, você não vai trabalhar. Mais um tipo de violência aqui contra a mulher, né? Você não vai trabalhar. Por quê? Porque a mulher minha não trabalha, ela fica em casa. E aí é mais um ato de agressão contra a mulher. E essa mulher, ela depende financeiramente do marido. Ela fala, ó, ele está me sustentando, então ele manda aqui nessa casa, ele tem o direito de me agredir verbalmente, de me agredir moralmente. E aí ela acaba não denunciando esse cara. Ou ainda os filhos também que ela tem com o cara, por algum tipo de sentimento, ela vai lá e fala, ó, ele é pai dos meus filhos, eu não vou denunciá-lo. Ele faz isso por amor. Erro grave, né? Erro grave. Quem ama, evidentemente, não bate, não agride, não faz esse tipo de coisa. Isso é evidente. Isso é realmente algo muito evidente. Existem aqui vários estudos que indicam o seguinte, que a mulher, antes de fazer uma denúncia, ou ainda para não fazer uma denúncia, ela prefere, por exemplo, os amigos, ela prefere contar para o pessoal da igreja, ela prefere contar ali o que aconteceu, às vezes até para a família dela, do que de fato falar, né? Ela prefere isso a denunciar, a ir diretamente à polícia. E em alguns casos as mulheres também não conhecem muito bem os seus direitos, elas não têm claramente ali o que de fato é direito dela, o que de fato é dever do homem no âmbito ali de uma relação doméstica, no âmbito de uma relação familiar. Ela fala, eu não sei se a lei vai de fato me abrigar nesse sentido. Eu não sei se eu tenho direito a isso, eu não sei se o homem me bater eu posso ir até a delegacia e fazer uma denúncia, eu não sei. Isto é, ela desconhece os seus direitos, ela desconhece todo o arcabouço geral, ela não tem conhecimento do ordenamento jurídico, ela não sabe de fato a respeito daquilo que envolve ali os direitos dela no que se refere à violência contra a mulher. Legal? Falamos aqui então acerca dos motivos que levam as mulheres a não denunciarem. Professor, saquei, mas há soluções para a gente lidar com esse tipo de problema? Com certeza. Professor, então bota aí, aplicar mais rigor às leis, ou aplicar as leis com mais rigor. Na verdade, hoje a gente já tem um rigor bem acentuado no que se refere aqui a casos que envolvem o grau mais alto de violência contra a mulher, que é quando o marido agride a mulher e mata a mulher, ocasionando em feminicídio. Aí você já sabe o que é o feminicídio. E o feminicídio ele já é qualificado, ele já é um homicídio, é um tipo de homicídio qualificado. Professor, saquei, entendi. Então quer dizer que a gente impor mais rigor à lei pode ser que não vá funcionar? A gente já tem um rigor razoável em relação a isso. O que acontece hoje é que muitas mulheres acabam morrendo ou acabam sendo violentadas ou sofrendo algum tipo de violência, ainda que elas estejam com, por exemplo, ali uma medida protetiva da Lei Maria da Penha ali no seu bolso, dentro da sua bolsa. Ainda que ela esteja com aquela medida protetiva, o marido vai lá e a agride, o marido vai lá e faz alguma coisa contra ela. A medida protetiva é aquela medida que vai proteger a mulher do agressor. Então o agressor, ele, por exemplo, pode ser afastado do lar dele, o agressor ele vai ter de ficar a tantos metros ali da sua vítima, não pode chegar a mais de 10, 20, 40, 50 metros da vítima, 100 metros da vítima, coisas nesse sentido. Então ele já tem uma medida protetiva ali contra ele, ele acaba agredindo a mulher, ele não respeita essa medida protetiva. E aí, o que a gente tem de fazer? A gente tem de melhorar essa fiscalização em relação ao cumprimento dessas medidas protetivas. É muito importante que a gente tenha a melhoria dessa fiscalização, que a gente consiga acompanhar de uma forma mais efetiva. Professor, então seria importante a gente usar da tecnologia aí, e aí colocar um rastreador ali nesse cara que está cometendo a violência contra a mulher? Seria interessante, esse cara que cumpre uma medida protetiva, a gente colocar um rastreador nele para a gente poder monitorar ali a vida desse cara, saber se esse cara está chegando, né, ter a localização dele, sabendo se esse cara está chegando próximo à casa da vítima, próximo à vítima, e por aí vai. Então melhorar a fiscalização, a gente cada vez mais implementar dispositivos tecnológicos para isso, como um botão do pânico, por exemplo, no celular das mulheres, a gente estreitar cada vez mais a parceria entre polícia militar, polícia civil e as mulheres. E a gente evitar a revitimização das mulheres também, treinar cada vez mais as equipes policiais para receberem as mulheres
com empatia, com sororidade, com solidariedade, de modo a entender que aquela vítima sofreu ali uma agressão extremamente grave. Nesse âmbito, é importante também a gente destacar aqui a necessidade de mais políticas públicas que atendam as mulheres, que acolham as mulheres de um modo mais efetivo. É muito importante que a gente tenha aí um apoio material e um apoio psicológico para as vítimas de violência. Não só para as vítimas, mas os agressores também precisam desse apoio psicológico. O agressor, ele precisa saber e entender que aquilo que ele fez é errado e não voltar a cometer aquilo. Porque se a gente solta esse agressor ali, ele agrediu uma mulher, depois ele vai solto, muitas vezes ele sequer vai preso. E aí esse cara volta para a sociedade e vai agredir uma outra mulher ou vai voltar a agredir aquela mulher. Por isso é importante esse apoio psicológico também para o agressor, no sentido de reeducá-lo. É importante o apoio psicológico também para os familiares da vítima. Eu lembro aqui de um caso em que uma mãe de uma vítima falava assim para ela: olha, é melhor você não denunciar, esquece isso, ele é pai dos seus filhos. Ela não entendia que aquilo era um ato extremamente grave que foi cometido contra a filha dela. Ela falava: aceita isso. É assim, os homens são assim, aceite isso. Então, se a gente não tiver esse acompanhamento psicológico também, pode ser bem difícil. Ou seja, a gente tem de ter aí uma rede de proteção que envolva essas vítimas e os familiares para poder dar ali um apoio material para essa vítima sair de casa, que depende financeiramente daquele marido, daquele namorado, daquela pessoa. Então a gente tem de ter mais fiscalização, a gente tem de ter um acompanhamento mais preciso, mais policiais para auxiliarem, delegacias específicas para o atendimento à mulher é muito importante, treinamento para o pessoal que vai fazer o atendimento e a vítima de violência contra a mulher também é extremamente importante. Basicamente é isso aí que a gente tem para falar desse tema. Claro que há muita coisa ainda para ser batido, mas aqui você já teve uma bela noção. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!